Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de sistema fechado e também um volume de controle. Nós já tivemos uma aula que foram de exercícios de volume de controle só, né? Na aula de hoje vamos ter duas partes, né? Inicialmente eu vou resolver 2 exercícios de sistema fechado, tá? E 2 de volume de controle. Eu foquei nessa aula para a gente, nessa parte de volume de controle, fazer um pouco diferente, né? A gente já resolveu na aula anterior alguns equipamentos, né? Turbinas, também a gente resolveu misturadores, né? Então, vamos resolver aí no volume de controle outros equipamentos, né? Trocadores, por exemplo, trocadores de calor, válvulas, né? Para que vocês saibam aí também como resolver esses exercícios, né? Então, pessoal, eu vou apresentar aqui, né, nossos slides. Vamos fazer, conforme eu falei, 4 exercícios, né? E, bom, vamos fazer do mesmo jeito da aula passada, tá? Estão vendo? Sim. Tá, obrigado. Então, vamos repetir. Uma mistura bifásica, eu ainda não tinha mostrado a figura, ainda bem. Líquido vapor de água, inicialmente com título de 30% e uma pressão de 100 kPa, está contida em um conjunto cilindro-pistão, como ilustrado na figura. A massa do pistão é de 10 kg e ele possui 15 centímetros de diâmetro. A pressão da vizinhança é de 100 kPa. À medida que a água é aquecida, a pressão no interior do cilindro permanece constante até que o pistão atinge os esbarros. Faltou. A transferência de calor para a água continua a volume constante até que a pressão atinja 150 kPa. O atrito entre o pistão e as paredes do cilindro e os efeitos das energias cinéticas e potencial são desprezíveis. Para o processo global relativo à água, determina o trabalho e o calor transferido, ambos em kJ. Então, pessoal, essa é a figura, tá? A gente está vendo que, inicialmente, o cilindro está nessa condição, certo? Ele vai até o final, né? Aqui a gente pode ver o comprimento, ele fornece a massa do pistão, o diâmetro do mesmo, o estado inicial, né? E a pressão atmosférica, certo? Pessoal, vamos iniciar o exercício da mesma maneira que na aula anterior. Vamos nesse primeiro aqui, eu vou ajudar aí vocês com as hipóteses aí, mas nos outros aí vocês vão me ajudando, tá? Vamos inicialmente falar sobre as hipóteses que a gente tem que Professor, falar. pode só voltar na pergunta, por favor? Tá, posso. Então, a gente vai focar aí na primeira parte para identificar o sistema, identificando o sistema e também as hipóteses para resolver o problema, tá? Pessoal, não precisa copiar, não. Depois eu vou enviar aí, tá? Mas aí o exercício está pedindo o trabalho e o calor do processo global, tá? Beleza? Então, pessoal, eu vou já passar o slide. Aí, então, como eu falei, a energia cinética e potencial desprezíveis, né? Isso já foi indicado aí no exercício. Perdas por atritos desprezíveis e o volume só muda com o trabalho, né? Tipo assim, ou seja, o trabalho é função do volume, né? Então, pessoal, o que vocês acham? Qual pode ser o nosso sistema aí? Nosso sistema fechado. Vocês sabem que também identificar o sistema, ou no caso o volume de controle é fundamental para resolver o exercício. Aí o que vocês acham? Eu vou voltar na figura aqui. Qual pode ser o sistema aí nosso? O sistema até o final os 8 centímetros? Você fala que tudo aqui, né? Isso. Mais alguém? Aí vocês concordam?
Bom, na verdade, o sistema é isso aqui, né? Porque realmente a gente conhece os dados da água mesmo, né? Então, vamos falar assim, que isso aqui que está contido nessa seção aqui é nosso sistema. Evidentemente, quando o volume aumentar, isso vai se expandir, né? Mas é isso. Tá? Ficou claro? Esse vai ser nosso sistema, então. Beleza? Ok. Pessoal, o que eu falei também para vocês aí na aula anterior. Para esse tipo de exercícios, é fundamental também a gente fazer um diagrama PV, né? Ou dependendo das informações, né? Vocês sabem que também tem outros, né? HV, TS, né? É fundamental para a gente entender o que a gente vai resolver. Já a gente viu, pessoal, que no nosso estado inicial, ou seja, no estado 1, a gente tem uma mistura líquido-vapor. Temos um título de 30%, né? Portanto, esse aqui vai ser nosso estado 1, né? Aí vocês viram que ele vai se expandir, né? Ele vai se expandir mesmo, tá? Até, o colega falou, até os 8 centímetros aqui, né? E ele aqui já vai ser vapor superaquecido. Então, aí o exercício ele indicou que a gente vai ter um aumento de temperatura, de pressão, desculpem, né? Aqui ele já vai, tipo assim, você chegou até o final, né? E aí vai ocorrer, tipo assim, ele vai continuar transferindo calor, né? A volume constante até que a pressão seja 150 kPa. Então, aí a gente já não tem mudança de volume, né? A gente teve essa mudança de volume aqui, a pressão constante, e depois ele vai atingir 150 kPa, né? Então, a gente tem 3 estados, né? Estado 1, estado 2 e estado 3. Beleza? Então, pessoal, o que eu falei para vocês. Professor, só Oi, uma dúvida. pode falar. Como que você supôs que a água ela ia passar para o estado de vapor superaquecido? Por quê? Não entendi Porque essa parte. realmente você está realizando um trabalho, ele aqui está se expandindo, né? Já só pelo fato que ele já está se expandindo, boa pergunta aí, ele está se expandindo, já você não vai ter uma mistura líquido-vapor, ele vai atingir até o final, porque já você está tendo vapor mesmo, sacou? Porque aí ele está aumentando o volume, tá? Entendi, obrigado. Aqui eu sei que aqui ele não fala, mas lembre-se que a água está sendo aquecida, né? E aí o pistão ele vai chegar até o final, mas é pelo fato que já você está tendo vapor, né? Aqui nesse ponto aqui é uma mistura, né? Mas aqui, como você está transferindo calor, né? Ele vai continuar aquecendo, tá? A pressão constante, né? Até ter um vapor superaquecido, sacou? Uhum. Sim, Geralmente, como você já está constantemente transferindo calor, vai ter uma mudança de fase, né? Ficou claro? sim. Beleza. Então, pessoal, relembrando nossa equação de balanço de energia para sistemas fechados, temos essa equação aqui, né? Já nós vimos que a energia cinética e a energia potencial são desprezíveis, então são eliminadas aqui, né? Portanto, pessoal, a gente está querendo achar aqui esses dois termos aqui, né? Calor e trabalho para o sistema global, né? Então vai de 3 até 1, né? Porque vocês sabem que o estado inicial é 1 e o estado final é 3, né? Mas já arrumando, né? A gente vai achar o calor dessa maneira aqui, né? Aqui essa energia interna específica, tá? E esse é o trabalho, certo? Então aqui só simplesmente eu deixei a equação em termos do calor, né? Do que? Beleza? Então, como eu falei, a gente está querendo achar a calor transferido, né, para o sistema todo, né, ao longo das 3 etapas, e também o trabalho, certo?
Pessoal, mas nós temos dois trabalhos, né? Entre aspas. Temos um trabalho de 1 até 2, certo? Que a gente já conhece essa equação aqui, né? Porque temos uma mudança de volume, que é a pressão constante. E temos também um trabalho de 2 a 3, né? Mas o que a gente pode falar com relação desse trabalho de 2 a 3? Se a gente considerar que o trabalho está mudando só em função do volume. Considerando que o volume 2 e o volume 3, tipo assim, que o volume 2, ao longo de 2 até 3, o volume é constante, né? Só está mudando a pressão. Trabalho igual a zero. Isso, igual a zero, né? Porque os volumes são iguais, né? Então a gente vai ter volume 2 menos volume 2, que vai ser zero. Então, pessoal, o trabalho, então, de 1 até 3 vai ser só essa parcela, né? Do estado 1 até o estado 2. Beleza? A gente estava vendo que realmente para esse tipo de problemas, né? Cilindro-pistão, a gente geralmente usa essa equação de trabalho, né? Porque são mudanças de volume, né? Então, o trabalho é função do volume mesmo, tá? E aqui a gente só tem mudança do ponto 1 até o ponto 2. Já nosso colega falou que aqui é igual a zero, tá? Pessoal, beleza. A gente já conhece o volume 2 e o volume 1. O que vocês acham? É necessário calcular esses volumes, né? Que informações nós temos para achar o volume? Vamos voltar Pode usar o título. Não, o título é outra coisa, né? Realmente, a gente... Lembra-se que a gente tem um cilindro, né? Então, pessoal, a gente tem diâmetro e tem comprimento, né? Então, como é um cilindro, a gente pode usar a seguinte equação, né? Essa aqui já vocês conhecem, né? Que é da área. Então, π diâmetro quadrado entre 4 vezes L1, que é o comprimento, né? A gente tem diâmetro, né? A gente tem comprimento. Esse vai ser nosso volume 1, tá? Como eu falei, lembra-se que a gente tem um cilindro. A gente só conhece o diâmetro e o comprimento. Então, através dessa equação, é possível achar o volume 1. O volume 2 é equivalente, só que vai mudar aqui o comprimento, né? Porque o diâmetro é o mesmo diâmetro do pistão, tá? Então, pessoal, a gente já tem esses valores, né? A gente já calculou volume 1 e volume 2, certo? Já vocês viram que muitas vezes é necessário usar outras equações, né? Nesse caso, a gente usou essa equação do volume do cilindro, tá? Então, aí a gente já pode substituir na equação, né? Que realmente já vocês viram, que foi aquela integral, né? Que a gente tem que a pressão vezes o volume 2 menos o volume 1 é o trabalho, né? Pessoal, o importante das unidades que eu falei na aula passada. Quilopascal vezes metro cúbico é megajoule. Portanto, esse produto aqui é igual a 0,106 kJ, né? Esse resultado é nossa primeira parte do exercício, beleza? A gente já calculou o trabalho do sistema. Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum comentário? Aí, pessoal, vocês que estão aí com o microfone, se alguém botar alguma coisa no chat, também me avisam, tá? Como eu falei, eu não entrei no celular porque estou sem fone, e aí ele vai criar eco. A gente pode continuar então? Ficou claro até aqui? Beleza, então vou continuar. Aí o colega falou do título. Agora vamos usar o título mesmo, tá? Pessoal, a gente já lembra... Bom, a gente pode lembrar que nosso calor é essa equação aqui, né? Precisamos de dados, certo?
dados das tabelas. Essa é a energia interna, né? Então, não esqueçam dessa equação, não, tá? Calor é igual a massa vezes a delta de entalpia, delta de energia interna, mais o trabalho. Já nós calculamos esse trabalho aqui, tá? Então, pessoal, aí o colega falou do título. Agora, nós podemos usar o título, tá? Vocês lembram dessa equação aqui, né? Que isso significa que nossa entalpia vai ser a entalpia do líquido mais o título, abre parênteses, entalpia de vapor saturado, né? Menos de líquido saturado, né? Pessoal, aí a gente vai na tabela. Lembre-se que nós temos 100 kPa. Eu estou usando aqui as tabelas do Moran Shapiro, né? A professora Isabela ela vai fornecer para vocês essas tabelas, mas geralmente, pessoal, as tabelas estão em bar, tá? Então, lembrem-se aqui desse fator de conversão, né? Então, um bar é 100 kPa, que foi o valor do estado 1. Lembram que a gente, para definir um estado termodinâmico, precisamos de duas propriedades. Nós temos pressão e temos título. Então, pessoal, aqui é só substituir, né, os valores, né, de líquido saturado aqui, nosso título, que é 30%, e aqui a diferença entre o de vapor saturado e líquido saturado, tá? E o resultado vai ser esse aqui, beleza? Mas, pessoal, por que eu marquei aqui volume específico? Se já nossa equação mostra que a gente só estava precisando de entalpia, desculpem, energia interna. Por que eu estou marcando volume específico se a equação de calor só mostra energia interna? Alguém pode me falar por quê? Considerando o que a gente já viu. Pode repetir a pergunta, por favor? Tá. Considerando que a equação de calor é massa, né, vezes diferencial de energia interna mais trabalho, a gente já achou atrás das tabelas esse aqui, né, o ponto 1, né? Mas por que eu estou querendo achar o volume específico 1? Se nossa equação só mostra U3 menos U1, não está mostrando o volume específico. Por que eu marquei na nossa tabela essas propriedades aqui, né? Se nossa equação de calor não mostra volume específico. Para achar massa? Exatamente, achar massa. Então, pessoal, a gente já conhece o volume 1, tá? E, portanto, é necessário achar o volume específico 1, né? Aí, já da mesma maneira, tá? Líquido saturado, aqui é vapor, né? Líquido saturado. Pessoal, lembrem-se que aqui está mostrando vezes o valor vezes 10 expoente elevado a 3, né? Mas aqui, quando a gente usa o valor, é expoente negativo, tá? É uma potência a menos 3, tá? Então, pessoal, já o colega respondeu a pergunta, a gente já conhece o volume 1, o volume específico 1, e achamos a massa. Então, pessoal, já temos massa, temos a energia interna 1 e temos o trabalho. Falta a energia interna 3, né? Pessoal, aqui só conhecemos uma pressão, né? A gente sabe que no estado final a gente tem uma pressão, né, de 150 kPa. É difícil, né, a gente achar algumas propriedades só com uma propriedade, né? Qual seria então a outra propriedade? Como a gente poderia achar? Relembrando tudo o que a gente já fez até agora, né? Qual seria a segunda propriedade que nós podemos usar? Volume.
Isso, é volume, porque o volume 2 é igual ao volume 3, tá? Então, também foi útil achar a massa, porque a gente já conhece o volume, né? Então, aí a gente vai achar o volume específico mesmo, tá? Essa seria a nossa segunda propriedade, né? Então, a gente já tem volume 2, e como a gente já achou a massa, a gente achou essa segunda propriedade, né? Que é o volume específico 2, que na verdade é o mesmo volume específico 3. Beleza? Então, pessoal, já nós temos duas propriedades. Portanto, agora é possível achar a energia interna no estado 3, tá? Usamos tabelas, mas aí a gente vai precisar de interpolar, né? Vocês que são craques nessa parada já. Então, a gente já sabe que nosso valor aqui, pessoal, é volume específico, é 2,04. Só que aqui na tabela de 1,5 bar, ou 150 kPa, nós temos que vai de 1,24 até 2,06, né? Não temos o valor aqui, né, exato que nós achamos. Portanto, essa aqui corresponde à energia interna, tá, pessoal? Só que na tabela, na página aqui, fica acima, tá? Então, pessoal, aqui é necessário interpolar, né? Fazer uma interpolação linear. Já vocês conhecem a equação, tá? Então, simplesmente substituir os valores, certo? E nós achamos a energia interna 3, certo? Beleza? Uma dúvida até aqui? Alguma dúvida, comentário? Então tá. Pessoal, já achamos todos os valores da equação de calor, né? Então, o calor transferido vai ser igual a 1,43, né? Aí é só substituir os valores, né? Já a massa que nós achamos, as duas energias internas através das tabelas, e o valor aqui de trabalho, né? Que foi calculado. Eles pediram em kilojoule, né? Então, pessoal, esse foi nosso primeiro exercício, tá? Já vocês viram que foi importante usar as tabelas, também fazer o diagrama PV, né? A gente usou a equação de volume também, né? O cilindro. Então, pessoal, é isso aqui, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí com relação ao que a gente fez até agora? Pessoal, então vamos fazer esse segundo exercício que eu mencionei aí na parte das dúvidas, que a gente tem duas substâncias diferentes, acho que pode ser muito útil aí, né? Então, vamos ler o exercício, tá? 1 quilograma de ar, inicialmente, a 5 bar e 350 Kelvin, e 3 quilogramas de dióxido de carbono, inicialmente a 2 bar e 450 Kelvin, estão confinados em lados opostos de um recipiente isolado, tá? A divisória é livre para se mover e permite a condução de um gás para outro sem armazenamento de energia na própria divisória, tá? Suponha que os calores específicos do ar e do CO2 permanecem constantes ao longo da faixa de temperatura. Então, CV do ar é 0,726, CV do CO2 é 0,75 kJ quilograma Kelvin, o CP do ar é 1,013 e o CP do CO2 é 0,939, tá? Então, pessoal, aí vocês poderiam me ajudar? Qual poderiam ser aí, então, as hipóteses aí para resolver nosso exercício 2? Para sistema fechado, tá? Esse exercício é sistema fechado. Evidentemente, né?
Podem falar. Ninguém? Tem como deixar o. Sim, vou voltar no slide. Eu estava olhando o chat. Aí alguém falou o que está pensando. Qual poderiam ser nossas hipóteses aí, então? Relembrando que a gente vai determinar a temperatura final do equilíbrio e a pressão final, tá? Isso aqui, pessoal, eles falaram que é livre, tá? Ele pode se mover e não armazenar energia, tá? Essa divisória aqui. Ele está se movendo aqui, beleza? Bom, uma hipótese pode ser energia cinética e potencial desprezíveis, né? Outra. Achar os volumes primeiro é o primeiro passo, sei lá. Sim, mas antes de calcular as coisas, o que a gente... Quais são as hipóteses, né? Porque aí é bom definir as hipóteses simplificadoras para resolver o problema. Professor, Oi. a divisória não se move com a velocidade? Por que a energia cinética é desprezível? Então, aqui ele é livre para se mover, mas aqui fala que não tem armazenamento de energia na própria divisória. Viu? Então, entendi. ele é livre, tá? Mas não tem uma energia envolvida aqui. Nenhuma. É livre, vamos falar assim, né? Como se fosse gravidade, né? Sei lá. Mas ela não armazena energia mesmo, tá? Então não tem troca de energia. Beleza? O sistema é fechado? Sim. É, né? Então não há variação de massa. Sim. Primeiro a gente sabe a temperatura e a gente sabe a massa de quanto tem as propriedades, certo? A gente não poderia calcular a quantidade de calor total nesse sistema isolato para depois fazer a distribuição como se fosse só uma temperatura? É uma opção, né? Mas, tipo assim, já você está quase resolvendo o exercício, né? O objetivo é meio que definir as hipóteses, né? O que eu falei, pessoal. A gente, além de definir o sistema, tá? Que ainda a gente não definiu, é bom a gente saber as hipóteses, né? Tipo, em relação a que o CO2 deve expandir, a pressão atmosférica, que, tipo, a pressão constante, sei lá, tipo, essas teorias. Isso, que, por exemplo, que é sistema fechado. Que eu já falei uma, né? Que energia cinética e potencial desprezíveis. Entendi. Que é adiabático, talvez, também, não sei. Tá, sistema diabático, ele já falou. CP e CV não variam com a temperatura, né? Isso é importante, pessoal, porque CV e CP são funções da temperatura. Eu mostrei aí na parte das dúvidas. Lembram que é uma função, mas o exercício falou que são constantes, tá? Beleza, pode ter uma variação da temperatura do sistema? Pode, mas eles não, essas duas propriedades aqui eles não vão variar com a temperatura. Sistema diabático e o ar e o CO2 se comportam como gases ideais, né? Essa é a outra. Aqui eu já mostrei o sistema para vocês, o sistema é tudo isso aqui, tá? Então, pessoal, já relembrando nosso sistema fechado, né? A gente tem energia cinética e potencial desprezíveis, né? Vão embora. O colega falou que é sistema diabático, então não tem calor, tá? E um recipiente, né? Ele é rígido, né? Então ele não produz trabalho. Então aqui é zero, tá? Pessoal, então nós temos que a variação da energia interna vai ser igual a zero, né? Mas o que é energia interna? A definição que aí a gente estava discutindo antes da aula.
qual é a definição da energia interna para gases ideais, né? Essa aqui, né? CV delta T, certo? Então, pessoal, a gente já tem que essa equação, ou seja, MCV delta T é igual a zero, né? Só, pessoal, que como a gente tem duas substâncias, a gente tem que considerar as duas substâncias, né? Eu sei que foi redundante, mas a gente tem que determinar o delta U de cada uma das substâncias, né? Então, aqui a gente tem ar e ar, porque a gente inicialmente tem o recipiente num estado. Só que a temperatura vai mudar, né? Ela vai mudar, e isso é uma questão que a gente tem. Qual é a temperatura no equilíbrio, né? Ou seja, no final da questão, tá? Nós temos a massa, temos o CV do ar também, a massa do CO2, o CV de CO2. Lembre-se que as informações do exercício falou que o ar e o CO têm umas temperaturas iniciais, né? Portanto, pessoal, temos que deixar a equação em termos de T2. Beleza? Já vocês viram como as hipóteses nos ajudaram, né? Ah, é gás ideal, então a gente usa essa equação. Ah, essas duas energias são desprezíveis, vão embora. O calor vai embora, o trabalho vai embora. Então, já temos essa equação aqui, tá? E a gente sabe que nosso objetivo aqui é achar a temperatura final, a temperatura equilíbrio, T2, né? Então, como eu falei, aqui deixando tudo em termos de T2, isso aqui é só álgebra, né, pessoal? Essa foi a equação que nós tivemos, tá? Então, simplesmente, pessoal, nós vamos obter o valor substituindo os valores, né? Beleza? O que eu falei, a gente tem esse quilograma de ar, esse foi um dado também fornecido pelo exercício, tá? CV do ar e a temperatura inicial do ar. Da mesma maneira que o CO2. Pode falar. No slide anterior, delta U, ele fica com... eu não entendi essa passagem aqui de delta U para CV delta T. Tá. Então, essa definição aqui é para gases ideais. Tá? Tá, não, desculpa, eu lembrei. Que é a mesma definição de entalpia. Desculpa. Sem problema, sem problemas. Aí vocês podem perguntar à vontade, tá? Ficou claro aí, pessoal? Aí era só substituir os valores aqui, massa do CO2, CV do CO2 e a temperatura do CO2, tá? Essas são temperaturas iniciais, beleza? Esse aqui, pessoal, então, é nossa temperatura e a resposta, né? Essa que foi solicitada, né? Tipo assim, a que foi no início do exercício, né? Que o exercício pediu, né? Para a gente achar essa temperatura, tá? Então a gente já cumpriu aí com o nosso primeiro objetivo, que foi achar a temperatura. Então, pessoal, aí eles também estão querendo a pressão final. Só que para achar a pressão final é necessário conhecer o volume total. Pessoal, já vocês viram o sistema. Tem dois gases. Evidentemente, no início, vocês vão ter o volume de uma substância e o volume da outra substância. Mas, na verdade, vocês somando os dois volumes, vocês vão obter o volume total, né? E esse vai ser o volume mesmo do recipiente. Essa é a capacidade, porque é um recipiente rígido, sabem? O volume total ele não vai variar. Sim, em certo ponto, pode ser que o volume do CO2 seja um pouquinho diferente aqui e tal, evidentemente, né? Mas, para isso, pessoal, para a gente saber o volume total, a gente tem que achar o volume de cada uma das substâncias. Já vocês conhecem essa equação aqui, né? Dos gases ideais. PV igual a MRT. Esse R aqui, pessoal, é base mássica, tá? Beleza? Então, já vamos focar no ar. Temos 1 quilograma de ar, né?
já vocês sabem, né? Um sistema fechado. Então, 1 quilograma de ar. Aqui o R do ar. Pessoal, a gente já conhece essa constante dos gases que é em base molar, tá? Então, é só dividir, como eu falei aí na parte das dúvidas, pela massa molar, peso molecular, tanto faz, né? E a gente obtém já em base mássica, porque o quilomol e o quilomol vão embora, né? Só que aqui está em vermelho também, porque eliminei com esse aqui, tá? Então, pessoal, o que eu falei, a importância das unidades, quilojoule e quilopascal metro cúbico, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem a pressão, só que a pressão é em bar, tá? Por isso, foi necessário converter para quilopascal. Aqui o quilopascal e o quilopascal vão embora. E a gente vai obter o volume 1. Ficou claro? Aqui, então, esse termo aqui corresponde ao R específico do ar, tá? Aí vocês lembram como a gente obtém esse valor aqui? Pessoal, lembrem-se que o ar é 21% oxigênio, oxigênio molecular, tá? E 79% nitrogênio molecular aproximadamente. Então, esse é a massa molar, tá? Olhem que esse foi um valor que eu achei, tá? Esse não foi fornecido pelo exercício, beleza? Tem que ter clareza sobre isso, tá? Então, para o CO2, a gente faz o mesmo procedimento. A gente tem a massa aqui, beleza? Temos novamente o R específico para o CO2. Essa é a massa molar do CO2, né? Que é aqui, já vocês estão vendo aqui, é oxigênio molecular, tá? E a massa molar do carbono, né? Esse é o resultado aqui. Temos a temperatura inicial e também a pressão de tambar, e é necessário converter, certo? Pessoal, alguma dúvida desse cálculo aqui dos volumes? Ninguém? Beleza. Então, pessoal, já falei para vocês que vamos achar o volume total, certo? É só somar os dois volumes. Aí, esse vai ser o volume total. Então, pessoal, já conhecendo o volume, por que a gente achou o volume? Porque a gente pode achar a pressão, né? Com essa equação aqui, tá? Pessoal, lembre-se que PV igual a NRT, né? Então, pessoal, a gente já tem que um número de moles total, né? Portanto, é necessário calcular as moles de ar e de CO2, né? Pessoal, mas a gente tem massa, né? A gente não tem mol. Então, o que a gente faz? Lembre-se que a gente tem uma massa de ar e uma massa de CO2, não os mols. Então, o que a gente pode fazer aqui nessa equação? Porque o jeito que está, não é possível usar essa equação, né? É necessário fazer alguma coisa aí, né? Então, já vocês estão vendo aqui, né? Foi necessário aqui, pessoal, usar a massa molar, tá? E a massa que a gente tem, né? E desse jeito é possível achar os mols, tá? Pessoal, beleza. Então, é isso, pessoal. Aí, então, a gente precisa usar a massa molar, né, do ar e do CO2 para achar os mols, né? Então, lembre-se que a gente tem 1 quilograma e 3 quilogramas. Temos unidades aqui, né, que é quilograma, quilomol, tá? Esse aqui, sim, é molar, porque a gente está deixando essa equação em termos molares, tá? Em base molar, na verdade. E a temperatura 2, que já foi achada aí nessa primeira parte inicial do exercício. Então, pessoal, já aqui temos temperatura 2, temos o volume total, né? Que a gente pode, já a gente sabe que o volume não vai mudar, porque é um recipiente rígido, né?
Então, nossa pressão 2 é igual a 246,1 kPa. Beleza? Era só substituir os valores aqui. E já nosso exercício foi resolvido. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao que a gente viu nesse exercício? Já o exercício acabou. Beleza. Pessoal, já foram resolvidos 2 exercícios de sistema fechado. Já vocês viram que o primeiro foi um conjunto cilindro-pistão, o segundo foi um recipiente, tá? Que tinha 2 substâncias diferentes, beleza? Aí a gente usou gases ideais, né? Na segunda questão. A primeira foi água, né? Como fluido de trabalho. Então, pessoal, esse exercício que eu vou resolver aqui é para que vocês vejam como um sistema, né? Um trocador de calor, né? Mas aqui eu vou usar um refrigerante, que o Moran tem nas tabelas. Só que é bom que vocês saibam esse tipo de exercícios, porque se a professora Isabela botar aí um refrigerante, ela vai dar a tabela para vocês, tá? Mas é bom que vocês saibam, porque a refrigeração, geralmente, basicamente termodinâmica também, né? São usados esses fluidos de trabalho, né? Então, já é bom vocês já também terem uma noção que a gente pode trabalhar esse tipo de sistemas com refrigerantes, beleza? Então, vamos ler aí juntos o exercício 3. A figura, que eu vou mostrar no próximo slide, fornece dados de regime permanente para uma válvula de estrangulamento em série com um trocador de calor. Refrigerante R134A, no estado líquido saturado, entra na válvula a temperatura 1 de 36 graus Celsius, com uma vazão máxima de 0,26 kg/segundo, e sofre um processo de estrangulamento até T2 igual a menos 8 graus Celsius. O refrigerante, então, entra no trocador de calor, saindo como vapor sem decréscimo significativo na pressão. Água líquida entra como um fluxo separado no trocador de calor, a T4 igual a 20 graus Celsius, e sai como líquido a T5 igual a 10 graus Celsius. As perdas de calor e os efeitos das energias cinética e potencial podem ser ignorados. Determine a pressão no estado 2 em kilopascal e a vazão máxima da água líquida em quilograma/segundo. Então, pessoal, vejam aqui a pressão nesse ponto, tá? E a massa aqui, né? Massa 5, que é a mesma massa 4, né? Então, pessoal, vamos fazer o mesmo procedimento. Me falam as hipóteses aí para o volume de controle. E qual pode ser o nosso sistema? Fiquem à A vontade. válvula é diabática, né? É a diabática, beleza, tá certo. Não tem trabalho. Não tem trabalho. Sem energia potencial, sem energia cinética e isentálpico. A válvula, né? Isso. Tá. E isso tudo é válido para o trocador de calor? Bom, para trocador de calor... Sim. Tá. E qual é o sistema? Sistema? O volume de controle. Lembre-se Bom. que a gente também tem que definir o volume de controle, tá? Ah, eu não sei não. Sem problemas, mas alguém pode falar aí? Pessoal, uma dica aí. Geralmente a gente pega sistema. A gente já falou na aula anterior, né? A gente pode ter vários volumes de controle, mas geralmente a gente pega onde tem muitas informações, né? E onde é útil, sabem? A gente tá vendo que a gente está querendo conhecer P2 e a gente está querendo conhecer essa massa aqui, né? Então, nosso sistema vai ser esse aqui,
tá? Aqui o Levi já falou, energia cinética e condições expressíveis, sistema geoásico, regime permanente. Então, esse é nosso sistema, beleza? Então, pessoal, aqui esse tipo de problemas é bom sempre, conforme falamos na aula anterior, iniciar pela conservação da massa, né? A gente já viu que é regime permanente, tá? Então, Professor, pode pode falar. voltar no outro slide, por favor, Posso? rapidinho? Então, pessoal, Obrigado. nada, aí a gente tem que... Eu recomendo isso, tá? É sempre útil iniciar pela conservação da massa, beleza? Então, aqui que já voltamos, é evidente que a gente vai ter, né, como já a gente viu um pouquinho, que a somatória das massas que entram vão ser igual às massas que saem. Então, que a gente vai ter M1 vai ser igual a M2, vai ser igual a M3. E por outro lado, a gente tem que M4 vai ser igual a M5. Né? É uma equação, evidentemente, né? Que aqui, ponto. Certo? Agora, pessoal, conservação de energia, tá? Mas, pessoal, a gente tem uma válvula, né? Então, o que a gente pode falar com relação à válvula? Alguém já falou nas hipóteses de alguma coisa da válvula, né? Isentálpica. Exatamente. Então, pessoal, quando a gente tem válvula, essas válvulas são isentálpicas, ou seja, a entalpia 1 vai ser igual à entalpia 2, nesse caso aqui, né? Certo? Por quê, pessoal? Porque a gente, para conhecer ou definir um estado termodinâmico, precisa de duas propriedades. Então, já sabemos aqui que H2 é igual a H1, né? Portanto, é necessário usar as tabelas aqui do refrigerante. Beleza? Então, pessoal, para o estado 1, sabemos que o título é igual a zero e que a gente tem 36 graus Celsius de temperatura. Então, vamos nas tabelas aqui, pessoal, e podemos achar a entalpia 1, que é a mesma entalpia 2, né? Esse é o valor aqui. Beleza? Então, já para o estado 2, sabemos que temos essa entalpia e temos essa temperatura, né? Mas quando a gente vai na tabela de temperatura do refrigerante, a gente está vendo aqui na entalpia que isso aí vai ser uma mistura líquido-vapor. Por quê, pessoal? Porque temos um valor de entalpia que está nessa faixa aqui, né? Nosso valor é 100, certo? Então, como é uma mistura líquido-vapor, né? A pressão de saturação vai ser a pressão desse ponto, tá? Portanto, a pressão 2, né, vai ser igual a 2,1704 bar, que vai ser igual a 217,04 quilopascal. Beleza? Alguma dúvida? Pessoal, já vocês viram. No entanto, nosso sistema foi o trocador de calor. Já a gente viu que a gente pode usar outras informações, tá? A gente pegou esse valor aí de entalpia, né, do estado 1 e aproveitou. Então, para que vocês saibam, tá? E já tem que dar uma olhadinha geral aí de nosso sistema, né? Para a gente identificar essas condições, né? Beleza, pessoal. Então, já achamos pressão. Agora vamos na conservação da energia ou balanço de energia. Das hipóteses a gente viu. Regime permanente, esse camarada vai embora. Aqui calor vai embora, né? A gente já viu gás diabático, o trocador. Aqui vai embora o trabalho, né? Energia cinética potencial desprezíveis, né? Pessoal, mas a gente tem um trocador de calor, né? Como ficaria, então, essa equação, considerando que é um trocador de calor?
Vamos voltar na figura, e aí vocês vão me responder. Como ficaria, então, a equação da conservação de energia, considerando esse sistema aqui? O volume controle. Pois vá. Bom, parece que o calor ele é transferido para cima, né? Não, a gente já falou que é adiabático, tá? Essa foi uma hipótese. O trocador é adiabático, tá? Como então poderíamos escrever a equação da conservação da energia para esse sistema? Já considerando essas hipóteses aqui, tá? Já vocês viram que aqui entra 4, sai 5, entra 2, sai 3, né? Como ficaria então? A gente já eliminou esses termos. Pessoal, é simplesmente considerar. Lembre-se que é um somatório, tá? Já a gente viu que numa parte do trocador, na parte superior, a massa 2 é igual a massa 3, né? Então, eu deixei em termos da massa 2. Então, olha que esse lá aqui está igual a 0, tá? Então, é a energia que entra menos a que sai, certo? Mas a parte inferior, né? Que a gente viu que a massa 4 é igual a massa 5, tá? A entalpia que entra, que é 4, menos a entalpia que sai. Já vocês viram. É um somatório, né? Então, a gente está considerando, vamos falar assim, as duas partes do trocador, né? A parte superior e a parte inferior, tá? Ficou claro? Isso aqui eu deixei em termos de massa 4, mas se vocês quiserem, por exemplo, aqui vocês poderiam deixar em massa 5, ou aqui, por exemplo, como a massa 1, massa 2 e massa 3 é igual, poderiam botar a massa 3, tanto faz. Mas aí vocês terem clareza de que aqui a gente vai ter dois termos, tá? Esse termo corresponde à parte superior e esse termo corresponde à parte inferior do trocador. Tá bom? Alguma dúvida? Ficou claro, então? Pessoal, então, nosso interesse é achar a massa de água líquida, né? Isso foi o que o exercício pediu. Então, é só deixar em termos de M4, tá? Então, esse aqui é nossa equação, tá? Beleza. Então, vamos usar tabelas para o estado 3, 4 e 5. Já a entalpia 2, já nós conhecemos, né? Você se lembra? Aqui, ó. Então, já a gente viu, essas foram informações aqui do exercício, que a pressão 3 é igual à pressão 2 e o título é igual a 1. Então, a entalpia vai ser a entalpia do vapor saturado, que é esse valor aqui. Pessoal, água líquida, tá? A gente não tem outras informações aqui, sabem? Porque vocês sabem que quando a gente tem água líquido comprimido, né? A gente tem essa relação, né, de entalpia, é igual a entalpia do líquido saturado, mais P e o diferencial dos volumes específicos, vocês lembram? Mas só que aqui a gente só tem a temperatura mesmo. Portanto, já sabemos que é água comprimido e que temos a temperatura, então podemos falar e aproximar que a entalpia 4 é a mesma entalpia do líquido saturado. Beleza? A mesma coisa no estado 5, tá? Alguma dúvida? Então tá, isso aqui só foi tabela mesmo, beleza? Então a gente já tem as entalpias, né, para os estados 3, 4 e 5,
Beleza? É só substituir mesmo, pessoal. Esse valor aqui foi fornecido pelo exercício, tá? Era a massa de refrigerante. Portanto, a massa de água líquida que está entrando no trocador de calor vai ser igual a 0,88 kg segundo. Beleza? Alguma dúvida antes de iniciar o quarto exercício? Pessoal, vamos ler o último exercício de hoje, tá? Que é um volume de controle, que é um exercício que corresponde ao volume de controle, tá? Então, a figura fornece os dados da operação em regime permanente de uma instalação de potência a vapor simples. As perdas de calor e os efeitos das energias cinética e potencial podem ser desprezados. Determine a eficiência térmica do ciclo, né? E a vazão máxima de água de resfriamento em quilograma por quilograma de vapor em escoamento. Então, pessoal, vamos lá. Quais são as hipóteses? E qual é o volume de controle ou os volumes de controle? Volume de controle pode colocar um na bomba, um no condensador Sim, e um na gerador de vapor ali. beleza. Mas faltou a turbina, tá? E a turbina. Ah, tá, beleza. Então, temos 4 volumes de controle, conforme o colega falou. Então, é necessário usar todos os volumes de controle, nesse caso aqui, né? E as hipóteses, pessoal, para a gente iniciar o exercício. Quais são? Em cada volume de controle tem que fazer uma hipótese, né? Ou não? Não, pode ser, mas podem ser gerais também, sabe? Do sistema todo, né? Do ciclo todo. Podem ser algumas específicas, podem ser gerais, fica à vontade. Na turbina tem um aumento de velocidade, né? E Tem o quê? um aumento de velocidade ali, né, na turbina. Então, aí a turbina, a gente está vendo que só temos essas informações, né? Então, energia cinética e potencial são desprezadas, né? Inclusive aqui o exercício falou, tá? Aqui na turbina a gente só vai ter, então, trabalho, né? Potência. E os outros Vai ser termos. relacionado com a velocidade, não vai não? Que é... Então, a velocidade, mas quando você fala velocidade, é velocidade do quê? Do fluido de trabalho? Isso. Não, porque realmente já você está expressando as energias cinéticas e potenciais, né? Já a nível da turbina, o rotor e tal, tem uma velocidade, mas aqui nesses exercícios, geralmente, a gente não foca nisso, tá? A gente só foca no fluido de trabalho, né? O fluido de trabalho tem uma velocidade, mas nesse caso pode ser negligenciada, porque ela não vai afetar nossos cálculos, tá? Beleza? Beleza, beleza. Então, Vai pessoal... ser a diferença de entalpia, então, o trabalho. Isso, exatamente. Na turbina também, inclusive, na turbina tem, na bomba também. Então, aí a gente está vendo que, por exemplo, essa turbina é adiabática, a bomba também. O gerador de vapor não é. Então, aqui já podemos falar que a gente tem 3 equipamentos aqui, tá, que são adiabáticos, né? A gente pode falar que para todos os equipamentos, energia cinética e potencial expressada, estamos trabalhando em regime permanente, tá? Então, já aqui também não tem quedas de pressão, né, pessoal? Quando eu falo quedas de pressão, evidentemente na turbina tem uma mudança de pressão, mas aqui no condensador não tem variação de pressão, não tem queda de pressão, sabe? No entanto, tipo, a nível industrial, aqui um condensador, ela pode diminuir um pouquinho, tá? Um ciclo real, a 0,18 bar e tal.
inclusive aqui no gerador a gente não tem variações de pressão. Então, essa é outra hipótese aqui, tá? Que está valendo para esses dois. Que não tem quedas de pressão, tá? Então, já temos 4 volumes de controle, né? E, pessoal, a resolução do exercício não tem uma única maneira, né? Do jeito que eu resolvi, foi o jeito que eu tipo assim, eu antes de iniciar a resolver, eu analiso e tal, e eu pensei, eu vou resolver pelo gerador de vapor, mas quem quiser iniciar pela turbina ou pelo condensador, fiquem à vontade, tá? Mas é o que eu falei para vocês. Tudo depende também das informações, né, pessoal? É uma coisa que a gente tem que analisar mesmo, tá? Beleza, então vamos iniciar pela conservação da massa. Regime permanente, se vai embora, então a massa que entra, a somatória das massas que entram vão ser igual a somatórios das massas que saem. Então, considerando isso tudo aqui, o que a gente pode falar? De acordo à equação de conservação de massa. Me falam aí, o que a gente pode falar, então, ou escrever? Considerando todos os fluxos que estão envolvidos. Que é constante? Sim, mas quais? A somatória das massas que entram são igual à somatória das massas que saem. Sim. Aí a gente obteve isso através da conservação da massa. Mas deixando em termos de números, né, do número das vações aqui, das correntes, né, o que a gente pode falar? São todos iguais, né? Então, aqui a gente tem que massa 2, massa 1, massa 3 e massa 4 são iguais. Mas também temos outra equação, que vai indicar que massa 5 é igual a massa 6. Né? Temos 2 equações. Isso é o que eu estava tentando falar, tá? Sim, sim. Então, já vocês sabem, né? Que, beleza, aqui são constantes, como o colega falou, tá? Mas aqui temos outra, tá? Constante que são iguais aqui, né? Mas que aqui também tem outra vação mássica, beleza? Então, pessoal, vamos iniciar com a conservação de energia no gerador de vapor. Aqui já foram todas as hipóteses que a gente falou. Regime permanente. Esse é um gerador de vapor, então não gera trabalho, mas ele tem uma troca de calor aí, ele está recebendo um calor, né? Energia cinética e potencial expressíveis, né? Essas duas aqui, tá? Pessoal, então, o que a gente pode achar? Vamos voltar aqui no diagrama. Temos esses termos aqui, essas informações aqui, e temos essa aqui, né? Então, pessoal, o que a gente pode achar, considerando essas informações? A pressão em 4. Então, uma dica, agora que ele falou da pressão 4. Pessoal, quando vocês não têm uma informação diferente, um gerador de vapor e um condensador não tem queda de pressão. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui é igual a essa pressão aqui, tá? Então, pessoal, a gente só tem uma informação aí. E com esse balanço de energia, o que a gente vai achar é a entalpia nesse ponto, tá? Então, vamos arrumar aqui, né? Temos o Q do gerador, né? Então, isso passa no outro lado, né? Lembra-se que aí no gerador, a saída é o estado 1, tá? Então, por isso fica positivo do outro lado. E o estado 4 é a entrada, beleza? Então, pessoal, deixando em termos de H4, essa vai ser nossa equação, né? Como eu falei, a gente só conhece a pressão nesse ponto, tá?
bom, já vocês viram, se vocês veem um ciclo e não estão falando informações, vocês podem considerar que a pressão de entrada no gerador vai ser igual à pressão de saída, beleza? Mas realmente isso agora não tem importância porque a gente está achando a entalpia, né? Estado 1. Temos pressão de 40 bar e 600 graus Celsius de temperatura. Portanto, essa vai ser a entalpia do estado 1, certo? Substituindo os valores, obtemos essa resposta aqui. Pessoal, o exercício ele indicou essa transferência de calor ela indicou como uma transferência de calor específica, né? Olhem só. Estão vendo? E então, pessoal, como ele está entrando de acordo com a convenção de máquinas térmicas, ele continua com esse sinal, tá? Beleza? Se estivesse saindo, aqui a gente deveria somar, tá? Mas beleza. Essa é a nossa resposta aqui. Até agora a gente não achou nada. A gente só tem a entalpia no estado 4, né? Que é a entrada do gerador de vapor. Beleza? Alguma dúvida? Então, vamos continuar com a bomba. A gente já sabe porque foram eliminados esses termos, então não vamos repetir. Pessoal, mas aí na bomba, a gente já conhece como que fala? A gente já conhece a potência dessa bomba, né? É uma potência que está entrando, né? A gente já viu aqui, eu vou relembrar, 4 kW, tá? Então, vai na mesma. Então, a gente já conhece a potência, a gente já conhece a entalpia no estado 4, portanto, vamos achar aqui o fluxo. Por quê, pessoal? Porque aí a equação máxima. Porque aqui nesse ponto vamos fazer o seguinte. Porque no estado 3, aí vocês desculpem que eu estou voltando, né? Era mais fácil botar uma figura lá. Aqui nesse ponto que eu falei para vocês. Essa é outra dica importante. Pessoal, na saída de um condensador, a pressão vai ser igual. Só que aqui, pessoal, se não falarem uma coisa diferente, nós temos nesse ponto aqui um líquido saturado, sempre, com a mesma pressão de entrada. Olhem que o exercício não falou nada, tá? Mas essa é uma dica que eu estou passando para vocês. Geralmente, a pressão é igual, como eu falei, não tem queda de pressão aqui no condensador, e aqui na entrada da bomba, a gente está fornecendo um líquido saturado, tá? Que depois vai virar um líquido comprimido, evidentemente, né? Então, já com essa informação aqui, pessoal, já sabemos que é 0,2 bar e que o título é igual a 0, né? Então, Professor, pode falar. a fórmula da potência, ela veio de onde? Esse foi dado o exercício. É a potência requerida para a bomba funcionar. Então, a bomba precisa de uma potência para ela levar esse fluido de trabalho até o gerador, tá? Mas qual é a fórmula da potência nesse caso aí? Você pode achar a potência através do balanço, só que você não vai achar mesmo. Você já tem a informação. Ok. Beleza? Tipo assim, você vai usar o balanço de energia, a conservação de energia, só que você não vai achar a potência. Já você conhece a potência nesse caso, né? Ok. Beleza? Então, como eu falei para o colega aqui a gente já tem essa informação, tá? Se nós tivéssemos só já as entalpias e a massa, aí a gente pode achar a potência da bomba dessa maneira aqui, tá? Tá bom? Então, vamos achar a equação máxima, tá? Já estado 3, o que eu falei. Temos pressão igual ao estado 2, né, que é 0,2 bar, e é um líquido saturado, porque está saindo do condensador e vai entrar na bomba.
Então, pessoal, aqui mudei o sinal pela convenção de máquinas térmicas. Beleza? E a gente tem a resposta aqui. Tá? Alguma dúvida? Pessoal, aqui digitei 5, mas é 4, tá? Mas eu acho que eu fiz a conta com 5, mas tudo bem, não muda muito não. No exercício falou que é 4 kJ segundo, e eu fiz com 5. Mas o procedimento é o mesmo, aí vai mudar algumas casas aí. Mas é bem pouco. Beleza, então. Alguma dúvida? Nenhuma. Beleza. Não. Oi? Oi. Sim, pode falar. Não tem dúvida, não. Tá. Pessoal, vamos na turbina. Da mesma maneira. Já vocês sabem porque esses termos foram eliminados. Só que aqui nós vamos calcular a potência mesmo da turbina, né? Por quê, pessoal? Porque a gente precisa da potência do ciclo para obter a eficiência térmica do ciclo, tá? Então, temos isso aqui, já conhecemos a potência, desculpem, a vazão mássica, tá? Calculamos agora há pouco. E, pessoal, para o estado 2, nós vimos que na entrada da turbina, na verdade, vamos voltar aqui no diagrama, rapidinho. Na saída da turbina, já temos aqui vapor satural, X, ou título igual a 1, e essa pressão aqui, tá? A gente já achou esses valores, vocês lembram, né? Quando a gente analisou inicialmente o gerador de vapor, tá? Então, pessoal, na tabela, a gente vai aqui nessa pressão, e como o título igual a 1, a gente pega a entalpia do vapor saturado, tá? Substituindo os valores, calculamos a potência da turbina, beleza? A gente já pegou esse valor aqui, tá? Que foi calculado agora há pouco, e a variação das entalpias, beleza? E essa foi a potência da turbina, certo? Então, pessoal, já podemos calcular a eficiência térmica do ciclo, que tem essa fórmula aqui, né? Essa forma aqui, que é a potência do ciclo dividido pela taxa de transferência de calor que entra. Pessoal, mas como pode ser calculada a potência do ciclo? Alguém sabe? Somatória dos trabalhos realizados no círculo? Isso. Mas aqui a gente vai tirar, né? Porque tem um sinal negativo pela convenção de máquinas térmicas. Mas é isso que o colega falou, somatória dos trabalhos, né? Só que um trabalho negativo pelo fato que está entrando, né? E, pessoal, aqui nós tínhamos, o exercício deu esse calor específico, né? A gente multiplica pela vazão mássica, tá? E esse é o resultado aqui, tá? A eficiência do ciclo é 30,6%. Ficou claro? Alguma dúvida até aqui, antes da gente iniciar na parte final? Professor, eu só não entendi por que tem que diminuir por menos 5. Tá. Vamos lá. Quando a gente tem essa equação aqui, essa equação não tem um sinal específico, essa é a forma geral, tá? Só que, de acordo com a convenção de máquinas térmicas, quando um calor está entrando, que é como o caso do gerador de vapor, que vocês sabem que a gente está fornecendo um calor, esse calor é positivo. Se o calor estiver saindo do sistema ou do volume de controle, ele é negativo. Ocorre o contrário com a potência, né? Quando você fornece uma potência, essa potência é negativa.
quando você produz a potência, como é o caso da turbina, essa potência é positiva. Essa é a convenção de máquinas térmicas, tá? É bom ter clareza sobre isso. Trabalho, então já vocês sabem, trabalho que sai, positivo, trabalho que entra negativo, positivo, o que sai, e o trabalho que entra negativo. Calor que entra positivo, calor que sai negativo, tá? É por causa disso que a gente deixa esse sinal aqui negativo duas. Aí, quando a gente achou a fração máxima, você viu que eu deixei negativo, né? E aqui também novamente, porque é a potência da bomba, né? Beleza? Entendeu? Sim, professor. Obrigado. Ah, imagina. Mais alguém? Então tá. Vamos na parte final. O exercício pediu para nós calcular uma relação entre o vapor e a água que está entrando no condensador, né? A água é resfriamento. Portanto, é necessário. Já vocês viram que até esse ponto nós não precisamos achar ou usar, na verdade, o condensador. Mas nesse ponto agora, vamos precisar porque já é uma questão específica para o trocador. Para o condensador. O condensador que, na verdade, é um trocador de calor, né? Aí, novamente, o que já vocês sabem, ele é adiabático, não produz trabalho e as outras hipóteses. Beleza? Então, pessoal, considerando que a gente conversou no exercício anterior com relação aos somatórios e considerando que são duas correntes aí que entram aqui, né? Essa entra aqui e essa entra aqui, né? Essa entra aqui e essa entra aqui. Então, como ficaria o balanço aí da energia? Considerando que temos duas entradas, né? E duas saídas, evidentemente. Considerando essa forma aqui. Pessoal, lembrem-se que é um somatório, né? Então, a gente vai ter dois termos. Esse termo aqui, que corresponde à corrente de vapor que está entrando, de vapor saturado que está entrando no condensador, né? Por isso é H2 menos H3. E essa vazão aqui, né? Que corresponde àquela parcela, né, da água de resfriamento. Pessoal, lembrem-se que M5 é igual a M6, então tanto faz. E M1 vai ser igual a M2, M3, M4, tá? Então, pessoal, aí deixando em termos de M5 dividido entre M1, obtemos essa forma aqui, beleza? Por quê? Porque isso foi o que o exercício pediu, quilograma de água de resfriamento dividido pela quantidade em quilogramas de vapor escoando, né? Então, precisamos achar nesses estados aqui, né? Sabemos que água líquida, tá? Só temos a temperatura, portanto, podemos falar que a entalpia na entrada, né, que vai ser 15 graus, vai ser 62,929, e na saída, porque a água já está saindo a uma temperatura maior, a entalpia vai ser essa aqui, tá? Beleza? Então, já nós vimos a partir dos diferentes volumes de controle, achamos essas duas entalpias, certo? Então, pessoal, é só substituir os valores, tá? E essa é a nossa resposta aqui. 28,18 quilogramas de água de resfriamento por quilograma de vapor. Pessoal, por minha parte, é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Comentário final. Obrigado aí também pelo tempo. Professor, eu só Oi. queria te perguntar de novo sobre a potência ali, porque eu estava tentando entender aqui e não consegui. Tá. Por que ela estava diminuindo? Então, eu já, como mencionei agora há pouco, na convenção de máquinas térmicas, sem importar o equipamento, quando você está fornecendo
Eu vou fazer o upload depois, tá? Dos slides. Fiquem tranquilos aí. Acho que a gente também vai carregar no YouTube. E vocês também podem assistir novamente. Nada. Então, voltando à nossa dúvida, Nicolas, segundo a Convenção de Máquinas Térmicas, quando você está fornecendo um trabalho para um equipamento, esse trabalho é negativo, tá? E quando está sendo produzido, como no caso da turbina, é positivo, certo? Então, por isso, sempre, quando você está considerando os trabalhos, pode sair, Eduardo, fica à vontade. Quando você está considerando todos os trabalhos de um sistema, aí você tem uma bomba, tem que diminuir. Um compressor também, tá? Porque para você acionar esse compressor ou essa bomba, você precisa fornecer uma potência. Então você tem que diminuir esse trabalho associado, sabe? É diferente quando você produz o trabalho, que é o caso da turbina. Tá? Então a potência, no caso, é a somatória do trabalho menos... porque ele estava subtraindo a própria potência, né? Isso, você tem vários trabalhos, né? É que, na verdade, exatamente, você está gerando uma potência da turbina que você, vamos falar assim, você vai fornecer e você vai precisar tirar a quantidade que você está consumindo para a bomba, sabe? Entendi. É isso. Então, já você tem esse ciclo aí. Eu tenho uma turbina e tenho uma bomba. Eu sei que da bomba eu preciso restar, né? Porque realmente é uma que eu estou precisando, né? Que eu estou consumindo, tá? Okay. Eu não estou produzindo. Sacou? Entendi. Essa subtração está no meio da somatória, entendi. Isso, exatamente. Porque, Obrigado, por exemplo, se você tiver essas duas turbinas, você soma as duas turbinas e resta a potência da bomba. Ok, tá bom. Exatamente, é isso. Ok, obrigado. Nada, imagina. É como se fosse uma soma negativa, né? Isso. Então, é isso. Mais alguém?